Olá, eu sou Yuko Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Por Detrás das Máscaras. Estamos na terceira temporada e como é um programa que renasce, trazemos um novo conceito. Vamos entrevistar sempre um convidado em vez de 3 como era nas edições passadas. Hoje trago-vos uma pessoa muito especial. Uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentações. Esta pessoa dinamizou e continua a dinamizar as indústrias culturais e criativas. É um mentor, um artista, um pensador e uma grande pessoa para este país e para o mundo. Paulo Chibanga, muito grato por vires ao nosso programa Por Trás das Máscaras, feito pelo 16 Neto. Muito grato. Como estás? Estou bem, Yuki. É um prazer estar contigo aqui neste novo cenário da 16 Neto para falar de indústrias criativas, culturais, way forward. Thank you so much. E temos aqui vinho branco, porque moramos num país tropical, é muito quente, então vamos degustar não só da conversa, mas também do que está na nossa mesa. Okay. Paulo, quero perceber contigo quando é que te surge o pensamento de que a arte pode ser percebida como um negócio ou também pode fazer parte das indústrias culturais e criativas de Moçambique? Será que foi nos 340 mililitros? Será que foi antes disso? Se foi ao longo do teu percurso, do teu vasto percurso? Quando é que surge este pensamento e também quando é que se começa a dar os primeiros passos? Boa, Yuki. Eu acho que a pergunta é pertinente, é muito interessante e, acima de tudo, me leva a uma reflexão muito profunda, que leva-me à minha infância. Portanto, eu acho que sou um artista nato, desde os meus primeiros passos, e sempre gostei da arte, sempre gostei da música. No entanto, que para quem possa calcular, que não calcule os meus anos, em 1999 foi a minha primeira exposição de arte. Uau! Portanto, como pintor de artes plásticas. Portanto, estou chocado. Há muito tempo. E sempre ambicionei, sempre teve vontade de criar e fazer coisas como essas. Talvez seja pelo fato do meu pai, o meu falecido pai, ter sido engenheiro civil. E, portanto, a partir daí, quem está na engenharia civil trabalha também com arquitetura e sempre teve um sonho, né? E sempre me influenciou aos desenhos. Portanto, é daí que eu comecei a pintar, por aí, aos 8, 9 anos, já estava a pintar, a fazer desenhos. E daí que surge esta energia. E, em paralelo, aos 16 anos, conheço uma malta, alguns deles agora artistas muito conceituados, estamos a falar de Xavier Machiano, por exemplo, antes de começar Rockefellers, que eu, em criança, quando tinha 15 anos, me apresento uma sala de ensaio. Portanto, vou assistir uns amigos a ensaiar e não saí mais da bateria. Portanto, cheguei ao ensaio. Quando cheguei ao ensaio, tinha um baterista, um baixista, um vocalista. No momento estavam a cantar uma música popular para nós no tempo do grunge, nos anos 90, que era de Lenny Kravitz, Fields of Joy, right? Dun, 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 Fields of Joy. That's the song. That is the first song I played in my life, right? Nice. Então, eu chego a esse ensaio, a banda está a fazer aquele ensaio da música e dizem, Paulo, está ali a bateria. Portanto, eu estou tipo, bateria. Só fui sentar-me lá e começo os primeiros toques a brincar e pronto, aquele dia não saiu nada disso, não é? Mas imediatamente no dia seguinte fui aconselhado a ir ter aqui a escola de música com um professor privado na altura, do Kinamata Mikuluta, o professor Luís Filipe, colega do professor Ouro, que é também conhecido, quer dizer, conhecido como professor Ouro, mas é Orlando, Sim, professor Orlando, que é um grande mentor de grandes artistas nacionais, Moreira Chonguissa, Ivan Mazuzzi, tudo que são os grandes músicos desta praça vem do professor Orlando, do professor Luís Filipe. Portanto, quando vou ter com o professor Luís Filipe, começo os meus primeiros toques de bateria e daí foi história. Entra na minha vida o Tony Paco, que também toca, o Teixeito Langa, que na verdade o Teixeito Langa me apresenta a bateria na escola 3 de Fevereiro, enquanto eu tinha
8 anos, o Teixito Lango aos 7 já tocava. Portanto, Uau. ele vinha de baquetas, muito afinado. para 3 de fevereiro. E nós todos estávamos ali tipo, ei, qual é a cena? Estás a ver? E ele já vinha de bateria. Portanto, o Teixito é a minha maior e primeira inspiração. Como artista, como baterista, por ser alguém que já na sua infância tocava. E, portanto, ele vai nos influenciando e entramos na música. E é de onde é que eu estou a ver. Para te dizer que eu acho que a arte está dentro de mim, vive dentro de mim. Não quero dizer que eu sou um artista, pode ser percebido de várias maneiras. E na verdade sou um artista. Não vou dizer de cinema, talvez cinema da vida real. Mas também sou artista de palco e de carreira de prémios. Eu tenho respondido a pessoas hoje em dia, mesmo por questões daquilo que vamos conversar hoje, que é a indústria criativa e de negócios, de como saudar a arte e como conversar sobre a arte. Hoje em dia nós não falamos cultura. Cultura nós eliminamos do dicionário porque a cultura é mal interpretada. Portanto, nós estamos a falar de criatividade. E a criatividade é corporate. Sim. It's business. Portanto, nós retiramos isso, eu pessoalmente, da linha do pensamento, e a gente não fala isso. Né? Portanto, isto já facilita a gente começar a conversar de negócios e outras coisas. Para te dizer o quê? Recentemente, as pessoas têm muito este hábito, principalmente as pessoas de outros setores, por ignorância. Eu desculpo-os por ignorância. Sim. Portanto, tem uma percepção do artista um bocadinho diferente. O artista marginal. Portanto, a questão quando sempre chegam ao Yuki ou chegam ao Paulo é tipo, então, como é que é? Já não tocas? Tocas? O quê? E eu tenho respondido, olha, és músico ou não é? Eu digo, eu sou um músico e, acima de tudo, premiado de 2 prémios, de 2 países. Quer dizer, eu não estou aqui do nada. Eu sou um artista músico premiado antes de começar a fazer tudo isto que a gente está a fazer. Então, eu prefiro deixar a minha primeira pergunta aí. Uau, eu estou a ter uma aula de sapiência e a aprender com tudo que tu disseste. Mas tenho uma reflexão. Tu falaste muito das pessoas que te inspiraram, as pessoas à tua volta que fazem parte. Podes, à vontade. Posso fazer um brinde contigo? Claro. Cheers ao programa e pela conversa. Obrigado. Yeah. Mas eu dizia, há muita gente à tua volta que te inspira. O teu pai, Sim. há uma entrevista que deste que eu já não me lembro, mas falaste do teu tio também. Sim. Falaste agora do Teixito. Estas pessoas à volta contribuem para a tua visão das tais indústrias culturais e criativas ou não? Certamente e sob maneira sim, porque estamos a falar aqui de uma qualidade artística que hoje em dia nós carregamos como organização para tudo que a gente faz. Por exemplo, estamos a falar de high level. Quando a gente fala de Teixito, estamos a falar do melhor baterista a nível nacional. Portanto, estamos a falar de high level. E essas são as minhas inspirações. Pessoas que conseguiram produzir materiais, produtos e se ingrar, acima de tudo, numa área que é uma área que eu tenho de paixão, que é a música, e que se expandiu para as artes, para a criatividade. Portanto, eles continuam sim a alimentar aquilo que é, posso dizer, o meu fogo por este setor. Acima de tudo, eu tenho uma paixão, portanto, tenho uma missão e um propósito quando faço. Não. E Paulo, sentes que as indústrias culturais e criativas são marginalizadas, que é um exercício difícil, que gera muito questionamento até dentro do próprio setor, das várias disciplinas artísticas, das dificuldades que enfrentamos principalmente no nosso país? Acho que as artes são difíceis em todas as partes do mundo. Mas acho que às vezes eu próprio tenho uma percepção que eu digo, ser artista em Moçambique já é uma grande escola, é um lugar que não sei se chamaria precário, mas também fértil e que tem muitas lições para nos dar. Que lugar é este em que nós vamos criar estas indústrias culturais e criativas? De onde vêm estas aspirações? Estás a ver o teu...
Sim. A indústria criativa é um produto que saiu, portanto nós temos muito a fazer de uma marca nacional. Quando a gente fala da marginalização das artes, eu aqui tenho dois conceitos e gosto às vezes das poucas e raras entrevistas que eu faço ou abordagens com as pessoas, fazer uma pequena reflexão que ela começa sobre qual é o salário mínimo a nível nacional. Portanto, se nós chegamos ao salário mínimo, nós temos que questionar ao artista, então qual é o salário mínimo do artista e o que é que ele possa considerar estar a viver bem. Porque eu julgo, e não quero me estender e que não me venham bater a isto, ok? Que a maioria dos artistas que eu conheço, ok, estão 5 vezes acima do salário mínimo. Portanto, são artistas que trabalham semanalmente, mensalmente, alguns anualmente. Portanto, aqui é um debate a ter-se primeiro, que eu tenho que ter com os colegas, né? Exatamente sobre o que é que a gente quer, aonde é que a gente considera o ótimo. Okay? Porque nós não podemos considerar 1 milhão de meticais do Mr. Bao igual a um outro formato de show, alguma coisa. Portanto, primeiro aqui uma definição. Eu falo isso porque eu não gosto da conversa. Eu aboli no WhatsApp ou plataformas que eu falo, conversas negativas. Portanto, se está marginalizado ou não, não está. Está a fazer dinheiro. Portanto, se está a fazer dinheiro, tem que pagar taxas. Se paga taxas, tem que também expor, as pessoas têm que reconhecer. Por isso tem filhos, tem famílias, tem casas. Uns têm casas que eu não tenho. Eu, por exemplo, sou empresário, não tenho casa construída. Tem artistas aqui, nesta terra, que eu conheço. Tem casas construídas. Portanto, eu acho que o debate tem muito a ver com a transformação, como se diria em inglês, rewarding. É por isso que eu falei no princípio, a gente não fala de cultura, porque a cultura moçambicana ou a marginalização da cultura moçambicana é diferente da criatividade. Na Golo, na Create, na Grow ou na 16net tem criativos assalariados. Portanto, o que é que estamos aqui a falar? São de músicos, é teatro, o que é? Nós temos vários músicos celebrados, portanto, eu ainda não estou a querer caminhar para aquilo que tu queres ouvir. Ok. Eu ainda estou a dizer que nós estamos bem. Estamos! Estamos bem. É o que eu estou a dizer. As pessoas que queiram me desafiar a isso, eu posso provar. Por isso é que eu digo, eu tenho uma assistente de casa, ela vive a sua vida minimamente bem, com 8 mil meticais, 9 mil meticais. Não estou a dizer que isto é o melhor. Sim. Atenção. Mas o que é que o artista quer? E o que é o ótimo? Ok? Eu acho que é importante definir isto antes de chegarmos a conversar politicamente sobre a carteira do artista, responsabilidades, etc, etc, benefícios, segurança social. Temos que entender o artista, o Yuki. O que é que acha que é o ótimo? São 100 mil meticais mês? São 200? O que é o ótimo? E a partir daí recalculamos para ver se está a fazer isso ou não e como chegar lá. Agora, politicamente, certamente que a política moçambicana marginalizou, pós a independência, depois de terem a utilizado para a promoção política, não é? E continuam fazendo, marginalizou os apoios que poderia, não é? Ou a advocacia, ou a abonação que poderiam fazer às artes. Portanto, este é um papel que penso eu que é um dever do Estado de fazer, não é dar dinheiro, é orientar, é dar uma abonatória, portanto, este aqui é o serviço que tem que ser feito. Mas existem várias dinâmicas no nosso país e na África no geral, em que o que acontece é todos os dirigentes que chegam vêm com a sua roupa, roupagem e claramente que fazem transformações daquilo que eram as ideologias passadas. Nós sabemos que Samora Machel era um apaixonado das artes e da cultura. É verdade. Portanto, aonde é que termina isto e começa uma nova geração? Quem é? Mas, respondendo a ti, ela é marginalizada politicamente, tem que haver aqui uma lavagem cerebral às pessoas, no geral, público no geral. Uma outra palavra que eu não a suporto é apoio. I don't work with that. You pay. You pay because you like it. You don't support me. You pay. E estas são as keywords que eu acho que poderão transformar o jogo, ok, para uma outra coisa, ao invés do pedinte. O artista pedinte que está a pedir e do cliente que diz estou a apoiar. No, it's not that. Isso tem as leis do mecenato que as fazem e devem fazer. Mas existe aqui uma relação
fornecedor, cliente. Fornecedor sendo o artista e o cliente, pronto, o público. O público. Não é? É onde é que eu acho que estão as coisas, mas podemos refletir acima. Este problema não é de Moçambique. Este problema é global. Portanto, não quero que os colegas, as pessoas criem subterfúgios para não criarem, para não trabalharem, porque é difícil, não sei o quê, blá, blá, blá. Poderia contar várias outras histórias de como eu não poderia estar aqui hoje. Mas eu acho que é a determinação e a vontade e, acima de tudo, o divino poder de entender o seu propósito, acima de tudo, e saber que a minha missão é aquela. Eu estou aí para ler. Independentemente daquilo que vão ser as barreiras ou não, que eu não sei que vou tê-las, mas aquele é o meu golo. Portanto, o meu golo tem sido esse desde os 8 anos, que eu estou a perseguir. Nisso tudo, realizei coisas que hoje, quando eu vou ao meu portfólio, digo, uau! Quando a gente fala de música, a minha banda 340 ml, que tem um single chamado Midnight, que celebra este ano 20 anos, quer dizer, estamos a falar de 2 gerações, ela em 99 foi o primeiro álbum gravado da Sony Music Internacional. Uau. Portanto, é uma dimensão de trabalho que nós, eu, colegas e os moçambicanos fizeram para colocar esta banda no radar e conhecida, no mínimo a nível regional, e, acima de tudo, para o mundo. Portanto, quando eu começo a voltar e a pensar as coisas que já foram feitas... Ótimo! Yes. Ótimo! Sentes que às vezes és incompreendido com estas visões, que te sentes, por exemplo, uma vez alguém, um curador falava sobre o meu trabalho e ele dizia, tu és uma gota no meio do oceano. Yeah. Sentes que és essa gota no meio de um oceano, sentes... ou não tens muito tempo para estas percepções e estas discussões, e para ti é seguir com essa força, como a força das águas de um rio que seguem, contornam os obstáculos e seguem. Como é que é para ti todo este processo? Yeah. Eu, recentemente, há 2 dias atrás, fui apresentado a um site chamado Human Design. Vocês conhecem? Não. Human Design, should check it out. Então, Human Design, baseado na data de nascimento, etc., e alguns outros detalhes, thank you so much. O que acontece? Ele diz aquilo que é o teu propósito. What is your mission? E a maioria das coisas que estavam lá realmente eram aquilo que eu vim aqui por fazer. Mas, entretanto, eu sou uma pessoa que adora desafios. Portanto, I'm a hunter. Estás a perceber? E with that type of spirit, o que é que significa? Tudo que são desafios me atraem, né? Então eu sou aquela pessoa, quando tem um buraco ali, estou a caminhar para cair no buraco. Sempre fui assim, quando há uma pedra, estou a caminhar para bater a pedra. Estás a perceber? Então o desafio sempre me atrai. E quando isto me atrai, portanto, eu sou impulsionado a ir trabalhar. Neste momento, quando a gente fala de um projeto como a Zgo, já é uma obrigação para nós, apesar de nós estar totalmente envolvidos, mas é uma obrigação à comunidade. Quer dizer, o desafio surgiu de uma ideia de dizer, vamos fazer isto, mas agora já temos que ir, que é o propósito, agora as pessoas precisam daquilo. Portanto, eu olho os desafios como grandes oportunidades. Ótimo. Sempre tem sido isso. Mas também tem uma coisa que eu acho que é importante. Portanto, hoje eu tenho 43 anos de idade. Isto pode ser refletido como maturidade. Já tive 18, já tive 19, onde as coisas me batiam profundamente. Eu falo histórias, por exemplo, da organização do meu festival, onde, acho que na minha primeira edição, por aí, a gente realizou, vamos lá dizer, com 10% de patrocínio daquilo. E a gente saiu daquilo com uma grande dívida. Então imagina o que seria o comentário público, o que seriam as pessoas que já estavam a interromper-me ou interromper-nos de fazer, o que seria? Portanto, a gente já vai ouvindo vários debates, várias coisas, mas esse é o principal exercício a ter-se para os vencedores. Esse é que é. That's the best exercise people can do every day. Is to hear bullshit, prepare, analyze bullshit, estás a ver? Yeah. And then attack that bullshit.
Uau. E se todo mundo tiver aquilo todos os dias, they'll be better every day. Por isso é que não podem se esconder, escondendo-se em subterfúgios, em casa, fora, quer dizer, não estão expostos àquilo que... Ao mercado. Ao mercado e a estes desafios, não é? Paulo, tu és daquelas pessoas que inspira, e eu estou no meio deste programa numa grande aula. Como é que achas que um jovem, bem jovem, que começa a esmiuçar a sua disciplina artística e começa a descobrir o mundo das artes e da cultura, como é que achas que deve ser o primeiro passo para não viver um pouco do que tu viveste no início, porque acho que os erros nos trazem as lições? O que seria fundamental para esse começo? Vamos supor, alguém quer começar na música, no teatro. Qual é que é o primeiro passo? Pronto, gostei da tua introdução. Inspira, mas também transpira. Transpira, sim. Portanto, aí foi o break. E pronto, voltando àquilo que foi a tua questão. Eu acho que para mim, neste momento, de tanta coisa que eu já fiz, é importante refletir do que é que eu vou falar. Né? Então, estamos a falar de um jovem artista que começa a tocar ou a praticar arte, ou estamos a falar de um empreendedor criativo, de um produtor. Eu acho que é importante refletir o que é que é. Sim. Agora, eu, como pai, ok, o que é que eu faço? Aos 7 anos, com a minha filha, 8, que a minha filha tem hoje, eu influencio a ela com arte e com música. E pronto, eu caminho por um ensino um bocadinho mais livre. Estamos a falar da Montessori, etc. Quando eu falo isso, eu estou a falar aí do suporte familiar que é necessário nesta parada, ok? Uau. Esta parada não vai sem a família, ok? Então, a primeira coisa que aquela pessoa tem que fazer é conseguir, de certa forma, bater o seu primeiro desafio, que é uma abordagem familiar do seu desejo e a sua vontade, que é para, a partir desse momento, ter um suporte que seja oficial. Eu acho que este é o primeiro passo. O passo não é ir fazer a arte, depois voltar, não, é um passo acompanhado. Eu, quando comecei a tocar, por mais que o meu pai quisesse que eu fosse engenheiro, etc, e voltei a casa e um dia eu disse a ele, eu queria uma bateria, não sei quantos, e ele olhou para mim, ok. Nessa altura, o professor Orlando já vinha à minha casa pedir para eu tocar no Princesa, que hoje é o Mimos. Uau. Tinha que vir pedir. Queria levar o Paulo, pai, pode. Portanto, aqui a família é o epicentro de tudo, ok? Não só para a vida artística, mas no geral. Quer dizer, nós temos que saber nos alicerçar a isso. Uau. Esse seria o meu conselho a este jovem, ou ainda digo melhor, a esta pessoa. Porque mesmo saindo do formato artístico para o empresarial, a gente continua com a família, com a mulher, com os amigos e, acima de tudo, com os pais e aqueles que podem nos ajudar a se ingrar. Ok? São estes. Uau. São estes, não existem outros. São esses mesmo, o papá, a mamã. Uau! Adoro esta abordagem Não que queria traz. falar de coisas muito técnicas, muito advanced, porque eu acho que aqui Mas é o principal, porque eu acho que existem aqui muitas rixas entre pais, mães e filhos que querem se ingrar na vida artística, e se o pai não percebe isso, esse é o maior transtorno. E poderia ter sido maximizado, estás a perceber? Maximizado aquele talento. E aquela pessoa hoje já estaria a trabalhar aonde? Na DC Comics. Uau. Porque o pai acreditou. Ou estaria a trabalhar aonde? Na Apple Music. Ou estaria a trabalhar, pronto, na Disney. Que são outras coisas. Não Sabes, sei. eu digo, eu sou um privilegiado, e acho que toda a gente que vai acompanhar este episódio, por ver, é um privilegiado, porque esta é uma grande lição. Eu próprio tenho uma reflexão, agora tu falas sobre isso, e eu já ando no teatro há uns anos, mas não me esqueço, a primeira vez que eu disse à minha mãe que ia fazer um curso de teatro, ela vira-se para mim e diz, se fores inscrever-te para fazer um curso de teatro, compra-me um caixão, porque eu morri enquanto pessoa.
E a minha mãe morreu há 2 semanas. E ela, obrigado. E ela virou-se para mim e diz: Yuk, você é a estrela que eu nasci. Eu disse: meu Deus, a vida é tão controvérsia, porque passaram-se anos até a família compreender que não. Agora é um momento de apoiar, de estar ali, de entender até como é que funciona, como é que é estas cenas das applications e dos financiamentos, como é que é. E a minha avó às vezes perguntar-me: tu estás a fazer poupanças, pagas o INSS e etc. E aí tu percebes que a família tem realmente um papel que não é só uma coisa do sistema, porque muitas vezes vamos para coisas, o que é o sistema, como funciona o sistema, mas aí uma base que é a família que está ali e... That's it. Sentes que também é difícil determinar as várias áreas que a gente tem que se focar, porque muitas vezes acho que o grande conflito, principalmente dos artistas emergentes, é esse. Perceber-se, por exemplo, às vezes como músico, enquanto produtor, e é o que faz as negociações, perceber essas variações para construir esta grande máquina que para mim forma a indústria. Achas que este é um papel difícil de encontrar ou não? Não sei se percebi bem a tua questão. Se é possível ser multifacetado? Sim. É esta a questão? Yeah. Eu acho que aqui, pronto, a resposta é sim. A resposta é sim, é possível, fazemos, estou a fazer, várias pessoas fazem. Sim. E na verdade o mundo hoje em dia, ok, pela evolução das coisas, transformou que é exatamente isso. Se nós falarmos hoje de um aplicativo que é ChatGPT, que é o Artificial Intelligence, aquilo está a começar a dizer às pessoas que já não vão ter espaço para executar. São os AIs que estão a fazer coisas, estão a fazer designs, estão a fazer várias coisas. Não sei se estás a, sim. estás a perceber. Portanto, ele nos forçou para que cada pessoa faça tudo. É o que está... a globalização força isso. O Paulo tem que ser um bom a escrever o post, depois faz social media, depois faz uma outra coisa fora, quer dizer... Todo mundo já está a ser obrigado a ser multifacetado. Agora, isto aqui começa para nós na música nos anos 90, a partir daquilo que chamavam os acordos 360, onde as editoras pararam de ter aquele papel relevante como editora e perceberam que os artistas, após o lançamento do álbum da Madonna e do Prince, foram duas pessoas que mudaram o jogo e a transformação do musical, porque eles lançaram álbuns em jornais e mandaram aquilo que se diz um fuck you às editoras. Né? Então, o que eles fizeram? Puseram no jornal, o Prince fez na UK, acho que Madonna também fez na UK, e estavam a lançar uma missiva de dizer, olha, we the artists that have the product, we can sell ourselves and we will make this money. That's what they did on that move. Então, a partir daí, é aquilo que a gente vê a geração de hoje. A produção, a geração que produz podcast, mete no YouTube, faz dinheiro, faz música, mete nos canais de distribuição digital, faz dinheiro. Os novos milionários de 12 anos, 13 anos, 14, 15, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que aqui também é uma coisa que eu gostaria muito de desconstruir no meu percurso de vida. Esta coisa de jack of all trades, às vezes parece até ser um insulto de alguém que não consegue fazer duas coisas. As mulheres são todas multifacetadas, conseguem cozinhar a discutir com o marido, conseguem cozinhar a discutir com o marido e a tocar no telefone. Quer dizer, isto é a human condition we're talking about. Anybody can do that. You need to just extend your brain to those ideas and to those things. Yes. And when you start doing that, tu começas a aprender. É tipo, este copo de tequila, ok, é um copo de tequila, como é que se faz? Porque estás interessado, mas sabes que é um copo. Quer dizer, o teu aprendizado sobre o copo de tequila, o vidro e a produção deste copo até que se torne o tal copo pequenino, começa a evoluir. Quer dizer, as pessoas têm que também tirar proveito daquilo que a gente chama da World Wide Web. Né? E as possibilidades de investigação e autoformações que lá estão. Né? Portanto, sim, a resposta é possível, e todos têm que ser. Nas indústrias passadas eram segmentados. Sim. Ok?
E em especializações, portanto, naquilo que eu falei da editora, terias aquilo que é A&R, terias o pessoal da distribuição, terias várias pessoas, o pessoal do publishing, vários segmentos a trabalharem para um único produto. Mas se voltarmos aos record labels hoje, onde nós assinamos o acordo com a Sony Music, o edifício que tinham de 20 andares, hoje ficou um andar. Sim. Para entender a transformação, o que a transformação digital fez às artes, para não dizer Sim. a música. Eu estava a falar do ChatGPT, que está a tirar trabalhos, mas também está a simplificar coisas, mas também está a obrigar as pessoas a tornarem-se um bocadinho mais multifacetadas e não se, como é que se pode dizer, aceitarem aquilo que elas acham que estão aqui para fazer. Sim. Portanto, if you're an accountant, you're just there your whole life, just tapping and tapping. Yeah. Todo mundo tem que ser. You need to open your minds. That's it. Nice. Eu adoro porque tu pegaste no copo de tequila em algum momento que vamos agora para a nossa caixa de surpresas. Oh, meu Deus. E temos aqui coisas maravilhosas para ti. E aí entra a tequila. Ok. Tequila. É uma só? Ok. É só uma Tem mais, tem muito mais. todas é uma tequila. Não, há muito mais. Ok, let's do this. Ok. Tenho duas perguntas para te fazer, mas vou começar com esta. Ser artista... Queres beber antes? É tipo, se não quiser responder, bebe. Sim, exatamente. Tu percebeste tudo. É exatamente esse jogo. Tá bom. Ser artista ou ser gestor de negócios de arte? Boa pergunta, porque isto fala de duas coisas que eu efetivamente já as fiz. Não queres beber? Não quero beber. Não quero beber. Não, ser artista ou gestor. Sim. Tens de escolher só uma coisa. Acho que é melhor beber. Não quero beber. Escolhe. Hoje em dia é ser gestor de quê? Cultural, de arte. Sim. É isso. Ser gestor cultural de arte. Yeah. Ok. Temos outra. Posso dizer porquê? Podes. Não, eu digo isto porque nós estamos a falar hoje da comunidade, do pensamento de comunidade, do pensamento de plataforma e quantas mais pessoas podem se beneficiar de algo produzido por essa plataforma. Portanto, Wonderful. se eu me reduzo o artista, faço dinheiro sozinho. Sim. Se eu me amplio a gestor e plataforma, levo a todos. Exatamente. Então, para mim, hoje em dia, no momento que eu estou, eu quero ir com todos. Eu quero transformar Moçambique, a África e o mundo. Atenção. Nice. Yeah, é por isso que eu escolhi isso. Ok. Yeah. A segunda. 340 ml ou Rockefellers. Por quê? Queres beber? Tá aqui o teu shot. Você está a falar em termos de melhor música, melhor banda? Não, o que tu escolherias? Of course, I would choose my brothers. I could never not go with my brothers. Ok. Imagina neste vídeo eu dissesse Rockefellers. O que seria o meu futuro? Mas ambos, eu adoro a todos. Mas claramente Ótimo. que eu teria. Ok. Teria e quero, e estou, e seria essa a minha seleção. Ok. Temos aqui duas imagens. Eu quero primeiro passar-te as imagens e quero que também expliques um bocado que emoção tinhas quando tinhas quando tiraste esta fotografia. Oh, right. Quando... Esta cena aqui foi uma cena maninho nice. E este momento de felicidade está assim mesmo porque vou-vos contar. Não me lembro exatamente em que ano, disto 2014, muito bom. Portanto, em 2013 nós lançamos a edição do Osgo, numa Chic Chic, onde o cartaz principal era o Salif Keita. Portanto, com acho que 2 semanas, foi mesmo na boca do concerto, tivemos um cancelamento. Portanto, recebemos um e-mail do agente a dizer que o Salif Keita já não pode vir, etc, está incomodado.
nós começamos, já tínhamos pago todo o processo, já tínhamos muito avançados no processo. E como sabe, como é que é a nossa comunidade moçambicana ou de Maputo com este tipo de coisa. E, portanto, isto foi um motivo de grande stress. A LIF já não vem, mas tínhamos outros headliners. Penso que tínhamos Oliver Mutekuzi e outras coisas. Mas teve um grande impacto. Mas, acima de tudo, o que acontece neste momento? Eles dizem que já não vamos, nós estamos a pensar que estão já a drobear. Mas eles dizem que não, ele mesmo não está bem, isto e isso. E vamos marcar uma nova data. E esta data, neste dia aqui, foi a data que finalmente voltamos a fazer o concerto. Até eu vou dizer, foi cancelamento em 2014, depois eles dizem vamos voltar. Portanto, eu aqui estou feliz porque ele realmente cumpriu com o seu compromisso. Aqui é um outro elemento bem interessante, é por isso que ele está com esta camisa aqui, porque já virem para este segundo gig, perdem as malas. E então o que é que a gente chama? A gente chama um bom estilista moçambicano, Luigi. Uau! E o Luigi vem com uma cambada de roupas para o concerto. E as fotos, para quem se lembrar desse concerto, das coristas estavam vestidas com... Basicamente, acho que ele trouxe uns lençóis, uns tecidos. Sim, Luigi e montou umas coisas ali. Sim, ele com o tecido monta em 2 tempos. As malas dele aqui não tinham chegado, ele só tinha o chapéu. Portanto, foi um grande momento. Ok. Realmente foi um grande momento. Boa, Thank you por partilhares. Temos esta imagem também. Queres falar-nos um bocado dela? Esta imagem aqui é boa. Faz-me pensar nos tempos da Vaca Verde. Da Vaca Verde. The Green Cow Effect. Mas falo isso porque esta é a minha temporada artística. Aqui eu estou em Marselha, no meio de uma turnê. Uau. A camisa que eu tenho aqui vermelha é o merchandise do Two Me and a Volume. Portanto, estamos em digressão que fiz durante vários anos com esta banda, com o Two Me and a Volume. Lançamos Uau. 2 álbuns na França. Fizemos digressões durante, penso eu, uns 8 anos por aí. Portanto, estávamos nesta fase de alegria. Eu deveria ter aqui, não me lembro, 2009. Uau, era mesmo um jovem. Já foste jovem. Em 2009. Então estávamos on tour, we in Marseille here. E pronto, não sei o motivo da felicidade, but I think it's just a general photo and I'm trying to look cute only. That's it. There's no emotions here. Thank you. It's just me looking at the bandmate and be like, hey, I'm cool in Marseille. Paulo. I want to drink tequila. Give me a hot question. Ok. Show não dá perguntas mesmo forte. Porque este encontro foi maravilhoso, eu ofereço a tequila. Não. Produção, tem que ter uma tequila pro Yuki aqui. Se é para isso, tem que ter uma tequila pro Yuki, por favor. Isso não está combinado. Pessoal da produção, eu não vou beber sozinho. Tá bom, esta aqui eu vou beber sozinho. É minha, é do programa e vou honrá-la. Muito grato. Posso? Podes. Yeah? Vamos lá, vamos. Neto aceita, meus parceiros assim, né? Posso? Uau! Well done. Thank you, Paulo. Acho que tivemos aqui um momento fantástico. Eu sou um privilegiado e todas as pessoas que acompanharem este episódio, para mim, tirarão grandes lições de vida. Tu tens uma jornada que é powerful. Eu adoro a tua jornada, tipo, tu és daquelas pessoas que eu diria o messias das artes e da cultura em Moçambique. Queres deixar um conselho, uma mensagem para toda a gente que te acompanha? Bom, eu acho que começaria por primeiro agradecer a vosso afável convite, a minha presença aqui a esta mesa. Agradeço-me a mim também. Por que eu digo isso? Porque raramente participo disto. Não, participo hoje porque estás aqui, participo hoje porque estamos aqui em casa dos parceiros, mas não facilmente gosto de ter essas abordagens, não é? Mas estou altamente satisfeito com a conversa. Muito grato. E acima de tudo sinto que é daquelas conversas
que podiam tornar-se manual e almanac, para as pessoas poderem consultar, e sinto-me ainda mais triste por os 45 minutos estarem quase a chegar ao final. Sim. Portanto, falamos nada daquilo que eu poderia Exatamente. ainda, e nós poderíamos ter ainda. Produção é um detalhe a ter em conta. Exacerbado aqui nesta conversa. Mas ficaram notas muito boas. Eu acho que, para mim, em termos de mensagem, em número 1 era dizer às pessoas: sai em que mês este show? Setembro. Sai em setembro. Ok. Portanto, fora disso, é uma mensagem de resiliência para as pessoas, para os artistas no geral, uma mensagem de investigação, consulta, uma mensagem de melhoria de qualidade de produtos. Quando nós falamos de acesso a mercados, e por isso criamos o espaço Exab, foi exatamente para tomar conta de questões de empacotamento, de qualidade e como nós podemos dar acesso a mercado aos artistas. Eu sou uma pessoa que acredita muito, não só nas artes e na criatividade, mas eu acredito que os moçambicanos são super-heróis. Isto aqui eu acredito. Não é? Simplesmente alguns bloqueios para a gente poder se expressar ao nível ótimo. Portanto, aqui carece um bocadinho de paciência, resiliência, empacotamento, melhorar um bocadinho este produto, a qualidade do produto, e pronto, não ter medo, ir para frente. Eu acho que é aquilo que seria a mensagem para mim hoje. Para o resto das pessoas e não os artistas, eu acho que urge hoje a necessidade de começar a pensar a comunidade e parar de pensar o umbigo e voltar a refletir se realmente não saímos da época do self-love para a época do one love, que eu venho de lá. Eu venho da música Bob Marley. Let's get together, not alone, and feel alright. Portanto, esta geração self-love, não sei não se eu sou muito fã deles, porque ele fala muito de uma maneira muito egoísta de estar. Portanto, ele não olha o próximo. Ele olha a mim, ao Instagram, a minha foto e ao meu amor próprio. Mas nós estamos a vir de uma outra geração que é do One Love. Não é do Self-Love, é do One Love. And all be together. Yeah. Portanto, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Let's go back to community-driven mindset. Nós todos, como é que somos nós todos? E não eu. E obrigado. Muito grato, Paulo. Eu estou encantado, maravilhado, porque encontrar este ser fantástico foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, e acho que quem acompanhar este programa terá a mesma sensação. Por isso, convido-te a seguir as páginas do 16 Neto e a partilhar com os teus amigos e com outros artistas e com toda a gente que se vai deliciar não só do que vê, mas também do conteúdo que Paulo Chibanga deixou nesta edição. Muito grato. Até a próxima. Tchim, tchim. Cheers, hein?